Hare Krishna, boa noite, todo mundo que está aqui presente participando da nossa live. Em nome da Secretaria de Sankirtana, queria agradecer a presença do Maharaj Dhanvantari, agradecer ele ter aceitado o nosso convite. Vai ser muito legal a gente poder fazer algumas perguntas, ouvir algumas palavras dele acerca da distribuição de livros dentro da ISKCON. Afinal de contas, o Maharaj é uma pessoa assim, que está desde o início do movimento Hare Krishna aqui no Brasil, e ele acompanhou toda a trajetória da construção do movimento, que, como a gente sabe, por muitas décadas ela foi baseada principalmente na distribuição de livros. A gente sabe que muitos projetos na ISKCON no Brasil, eles se construíram, né? Eles apareceram, surgiram e conseguiram ser mantidos durante muitos anos, quase que exclusivamente com a distribuição dos livros, né? Então, além de ser um dos pontos mais importantes que Srila Prabhupada frisou, porque era a maneira que a gente tem, principalmente no passado tinha e hoje ainda tem, de estar disseminando conhecimento, de propaganda, filosofia, ao mesmo tempo servia como uma forma de prática espiritual que levava os devotos, e até hoje leva assim, os praticantes da consciência de Krishna a desenvolverem muitas qualidades nesse serviço de tentar distribuir literatura, levar conhecimento, ao mesmo tempo que também cumprir um propósito de arrecadar fundos para manter os projetos, né? Então, o Maharaj, ele teve presente, né, em várias frentes durante todas essas décadas, acompanhou todo esse processo de transformação da distribuição de livros, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho dele. Então, agradeço a todo mundo que está participando aqui com a gente, e principalmente ao Maharaj Dhanvantari. Muito obrigado, Maharaj, por ter acertado o convite. Se eu quiser falar algumas palavras iniciais. Hare Krishna, a honra é toda minha de poder participar com vocês da Secretaria de Sankirtan de um projeto tão interessante que tem um objetivo tão nobre, que é vivificar a distribuição de livros em nosso yatra. Obrigado pelo convite. Vamos à entrevista. Vamos lá. Então, a gente preparou algumas perguntas aqui, fazer o senhor. Vou fazer aqui a primeira delas. Bom, a ideia da primeira pergunta é a seguinte. A gente sabe que, assim, a sociedade como um todo, ela tem uma imagem, assim, hoje, muito forte, assim, ainda guardada na memória, acerca do proselitismo, assim, religioso que acontecia ou ainda acontece, assim, grande parte por meio de, assim, muito... A gente vê isso acontecendo muito no meio, assim, da religiosidade popular, né? E a gente vê que uma parcela da sociedade, uma parcela importante, tanto importante em número quanto em nível de influência na sociedade, não vê isso com bons olhos, né? Tem um pouco de receio quanto a esse tipo de proselitismo, ou atividades que são encaradas como proselitismo. E como a gente sabe, né, dentro da ISKCON, a gente tem esse trabalho de divulgação da literatura, de distribuir livros, que a gente chama de Sankirtana, né? E isso é encarado por muitas pessoas, assim, como um tipo de proselitismo também, querendo ou não, né? A gente não tem como a gente evitar isso, essa imagem, né? Porém, a nossa atividade de distribuição de livros, ela também não deve ser parada por conta disso, né? Aí a pergunta que eu teria para o senhor, que nós teríamos para o senhor, é se o senhor vê, assim, como que a gente pode, ao mesmo tempo, manter essa atividade, mesmo tendo em vista esse olhar que vai acontecer de uma maneira ou outra, mas tentar levar essa atividade de distribuição de livros de uma maneira mais sustentável, assim, para que ela realmente passe adiante e consiga sobreviver, assim, né, às mudanças culturais, etc. Muito obrigado, Nityananda, pela oportunidade. O tema é realmente muito interessante. Tem um perfil social importantíssimo para o momento que o Brasil vive. Na verdade, a sociedade mundial, mas em especial o Brasil, por causa de várias situações, e em especial, super especial, o momento atual de pandemia, que todos estão mais resguardados, muitos ficaram realmente em casa, e aí agora está começando a haver essa flexibilização, as pessoas estão começando a sair outra vez, e elas estão saindo para viver uma experiência de um novo normal. Esse novo normal vai
levá-las a refletir sobre o proselitismo mesmo. Então, muitas pessoas procuram a vida espiritual por aflição, por se sentirem aflitas diante dos desafios da vida material. E essas pessoas encontram na religiosidade popular algum conforto, algum alívio para suas aflições. E então a religiosidade popular disponível assim para todos, naturalmente cresce no Ibope, né? Cresce em boa referência para as pessoas. As pessoas ficam com interesse em procurar essa religiosidade para resolver seus problemas de aflição. O nosso caso é um pouco diferente. No momento, considerando a história atual, no momento, a ISKCON no Brasil, como no mundo todo, mas em especial no Brasil, tem uma posição muito privilegiada, porque nós não estamos mais restritos unicamente à experiência de comunidades, sejam elas urbanas ou rurais. Não estamos mais limitados a essa experiência de comunidades. O nosso movimento já alcançou um nível de organização social que permite que os seus membros tenham uma relação com a sociedade secular, interagindo com ela, seja profissionalmente, seja através de estudos, seja através de relações sociais, de uma maneira mais natural. E essa é a característica congregacional da nossa sociedade. E isso foi previsto por Bhaktivinoda Thakura, foi previsto por Prabhupada, e tem referências de Prabhupada passando de carro com alguns devotos e apontando para uma igreja e dizendo: no futuro, o nosso movimento será assim, terá igrejas para congregar as pessoas esporadicamente ou regularmente, mas as pessoas viverão em suas próprias casas, desenvolverão a sua vida dentro do seio da sociedade, sem a proteção da vida comunitária. Então, nesse sentido, se torna mais fácil difundir a ciência da consciência de Krishna sem o aspecto agressivo da propagação, que parece proselitismo. Nós temos uma certa dificuldade de aceitar a categoria de uma sociedade proselitista no que se refere a ISKCON, porque nós entendemos que não é uma questão de se converter, nós entendemos que é uma questão de compreender a ciência da espiritualidade e assimilar os valores culturais, seja da sociedade materialista, seja da sociedade religiosa na qual ela está inserida, e aplicar esses valores a uma maneira de vida consciente de Deus, considerando-se como alma espiritual, procurando atividades que são essencialmente espirituais, fazendo como uma oferenda a Deus, a pessoa suprema. Então de certa forma, difícil ter que engolir que nós somos uma sociedade proselitista. Mas nós entendemos que, de um modo geral, a sociedade não tem os elementos adequados para compreenderem a consciência de Krishna e para compreenderem a missão da ISKCON. Então, se elas nos chamam de proselitistas, nós não devemos ver isso com maus olhos, como uma crítica, assim como quando nos chamam de religião. Não precisamos ver isso com maus olhos, embora nós não sejamos unicamente uma religião. A nossa identidade é muito mais ampla, a nossa identidade abarca todas as necessidades
culturais do corpo humano, da experiência humana de vida. Então, a religião é um aspecto disso. Na verdade, o alimento que traz a nossa identidade é a espiritualidade. Nós somos uma sociedade eminentemente espiritualista. Então, por essa natureza eminentemente espiritualista, tudo que fazemos, podemos fazer de uma forma espiritual, como um sacrifício a Deus, como uma oferenda. A palavra oferenda, nesse caso, é mais adequada que sacrifício, porque a palavra sacrifício também pode ser interpretada sobre outros aspectos religiosos. Então, é como oferenda a Deus, como um ato de entrega, um ato de amor a Deus. Então, tudo que fazemos, tudo que comemos, tudo que presenteamos nas nossas relações sociais, fazemos isso como uma oferenda a Deus. E isso pode ser feito de qualquer forma. Então, para nós encararmos o olhar da sociedade, o olhar crítico da sociedade e nos vendo como dentro da categoria de uma instituição proselitista, nós podemos ter a esperança de que, através do aspecto congregacional da nossa organização, vamos poder diminuir a agressividade do proselitismo e oferecer para a sociedade a ciência da consciência de Krishna, sem aquela pressão de renda-se, aquela pressão de converta-se num filho de Deus, uma coisa assim, não é? Converta-se num servo de Deus. Não é bem assim. Nós podemos apresentar a ciência da consciência de Krishna, dando sempre à pessoa a liberdade de definir e decidir sobre a sua própria vida e sobre o seu destino. Parece que isso é mais sustentável. Muito bom, Maharaj. Gostei muito da resposta. Me fez assim refletir sobre coisas assim que eu não acho que ia demorar talvez, ou não pensaria por mim mesmo sobre a minha própria pergunta. Muito obrigado. Muito, muito profunda a análise. Muito bom. Então tá. Então, a próxima pergunta é a seguinte. Entendendo que a ISKCON é uma sociedade plural que reúne pessoas de todos os nichos culturais, sociais, econômicos, né? Tem gente de todo tipo na ISKCON, de todo canto do mundo, né? E muitas vezes as pessoas se reúnem no mesmo lugar, como é comum, né, das religiões fazerem isso, né? De sociedades, congregações espiritualistas, né? Não tem esse tipo de discriminação, geralmente não tem, né? Baseada em aspectos externos. Como é que a distribuição de livros, ela deveria ser vista, como o senhor entende que ela deveria ser vista como de importância comum para todas essas pessoas com experiências das mais diversas, visões diversas de mundo, assim? Essa pergunta é bem interessante. Os nossos livros, que são apresentados por Prabhupada, e até os livros dos seguidores de Prabhupada, que poderiam estar assim categorizados num selo tipo livro de Prabhupada, porque seria o livro escrito, traduzido e comentado diretamente por Prabhupada, e livros que no decorrer das décadas foram escritos por seguidores de Prabhupada que conviveram pessoalmente com ele e que participaram da missão que apresentada por ele. E também livros que são atualizados no aspecto social, da linguagem, da cultura, que as pessoas podem sentir uma atração toda especial para realmente compreender a mensagem de Prabhupada. E os livros de Prabhupada trazem essa mensagem muito clara de como devemos reconhecer a superioridade
da pessoa divina e como reconhecer a nossa verdadeira identidade como alma espiritual. Então, esses livros de Prabhupada podem ser distribuídos de todas as maneiras possíveis e o Ministério de Distribuição de Livros, o Ministério de Sankirtan, de Distribuição de Livros, né, da ISKCON, do GBC, alerta a todos os órgãos filiados, todas as ISKCONs filiadas a eles, que nós precisamos descobrir novas maneiras de levar esse livro para as pessoas. E as pessoas estão, de acordo com pesquisas, as pessoas estão lendo cada vez menos os livros. Elas estão muito mais interessadas em assuntos muito resumidos, mensagens curtas, mensagens que tenham cada vez menos caracteres apresentadas digitalmente. Mas, ainda assim, existe uma reação da sociedade para que as pessoas possam ler. Então, nós podemos aderir a esse tipo de campanha de que todos devem procurar ler, porque Prabhupada não está presente pessoalmente no mundo atual, mas a sua mensagem está viva e presente e disponível no mundo atual, através dos livros que ele escreveu. Então, se nós nos preocupamos em que esses livros sejam definitivamente distribuídos em todas as áreas da sociedade, que eles possam penetrar em todas as bibliotecas, que eles possam atingir a todas as universidades, que eles possam chegar em cada lar, no contato de cada pessoa na rua. Então, se nós pudermos fazer isso, nós estaremos fazendo um bem imenso para as pessoas dentro da sociedade. Essa prática no movimento Hare Krishna tem sido muito tradicional. Era extremamente tradicional e presente quando a organização social do movimento era exclusivamente comunitária. As comunidades urbanas tinham suas atividades reguladas durante o dia e, em uma grande parte do dia, todos os membros residentes, monges e monjas residentes, saíam para as ruas para distribuir os livros de Prabhupada. E as pessoas, de um modo geral, ao entrarem em contato com aqueles livros, lendo, ainda que fosse de maneira incompleta, se sentiam interessadas em conhecer a origem dos livros, né? A cultura que estava descrita ali naqueles livros, e para tirar suas dúvidas, fazer perguntas pessoalmente com aquelas pessoas, aqueles missionários. Então, iam aos nossos templos, visitavam nossos templos. Alguns desenvolviam uma relação de amizade com os missionários e alguns até decidiam se tornar realmente missionários e ajudar na distribuição dos livros. Prabhupada dizia que não há serviço mais importante do que a distribuição dos livros. Então, se nós podemos fazer com que esses livros cheguem a todas as pessoas, de diversas maneiras, e se também podemos aproveitar todos os meios mais modernos, de acordo com a alta tecnologia disponível hoje, que se difunde e atinge todos os cantos do mundo, se nós podemos fazer com que esses livros cheguem a todas as pessoas, será um trabalho de igual importância que ir às ruas e entregar pessoa a pessoa, né? Entregar a alguém um livro na rua. Então, o mais importante é que essas pessoas entrem em contato com a missão de Prabhupada, com as palavras de Prabhupada, com as instruções de Prabhupada, porque ele tinha o diagnóstico da nossa grande dificuldade no mundo que vivemos. Algumas décadas se passaram desde que Prabhupada partiu desse mundo. Porém, não houve uma mudança tão
tão grande que tenha tirado a natureza e a importância dos livros de Prabhupada, das instruções contidas nos livros de Prabhupada. Então, esses livros de Prabhupada trazem informações que são para aquela época que ele escreveu, são para a época original que o conhecimento foi dado desde sempre na história do mundo e ainda será para todo o futuro. Então, em qualquer época, essas instruções dadas por Prabhupada serão muito importantes para a iluminação do indivíduo, para a experiência de vida, de plenitude na vida humana. Então, vale a pena pensar nesse assunto e cooperar ou idealizar maneiras da distribuição de livros, sempre. Perfeito. Talvez eu tenha deixado de responder nessa pergunta algum detalhe. Você poderia repetir a pergunta agora para eu poder rever e finalizar? Entendendo que a ISKCON é uma sociedade plural que reúne pessoas de todos os nichos sociais, culturais, raciais, econômicos, como a distribuição de livros deveria ser visto como algo de importância comum para todos? Ótimo. Agora eu lembrei o que eu queria falar. Na verdade, a instrução básica dos livros de Prabhupada é comum a qualquer indivíduo, mesmo envolvido em qualquer dos nichos da sociedade. Porque a forma humana de vida é muito rara de ser alcançada de acordo com a biodiversidade das espécies. Então, quando a alma espiritual chega à forma humana de vida, ela, apesar de viver em diferentes situações, em diferentes países, diferentes continentes, diferentes condições sociais, culturais, o indivíduo, o ser humano, permanece com a sua identidade espiritual inadulterada. Então, porque essa identidade espiritual é idêntica a qualquer ser humano inserido em qualquer nicho da sociedade, a instrução contida no livro de Prabhupada é adequada para qualquer nicho da sociedade. O que nós precisamos fazer é a apresentação da mensagem de Prabhupada adequada para aquele nicho particular. E esse é um trabalho nosso, um trabalho missionário da nossa parte. Nós é que temos que descobrir o que fazer para que o livro de Prabhupada, a mensagem de Prabhupada, possa realmente chegar até aquele nicho. Né? Legal. Eu estava, só um parênteses, um comentário meu, que eu estava ouvindo um podcast que era um podcast cristão, onde eles estavam tratando desse assunto, né, de como relacionar a igreja, né, o conceito de igreja deles com a cultura, né, com a sociedade, né. E aí eles falaram assim, uma coisa que eu achei bem interessante, né, como que muitas vezes hoje as pessoas, em muitos casos, não estão tão interessados em entender assim, muito profundamente a validade absoluta de um conceito teológico, mas estão interessados na narrativa que se faz acerca daquele conhecimento, para elas ficarem interessadas por ele. Eu achei assim, genial. O cara falou, realmente, faz sentido. Sim, faz mesmo. Acho que tem a ver com o que o senhor falou no final, né? Claro, e Prabhupada fez isso. Prabhupada se preocupou com isso. E as características de cada povo são chamadas de idiosincrasia, não é? Então, as características de acordo com a psicologia, a cultura, a sociologia de determinados grupos. Então, Prabhupada tem uma experiência em termos dos acharyas na corrente de sucessão discipular. Prabhupada tem uma experiência única. Ele veio sozinho e ele penetrou no seio da sociedade materialista e para encontrar algum vestígio favorável para ele poder apresentar a consciência de Krishna. Então,
na tentativa de descobrir esses vestígios favoráveis, Prabhupada conheceu as limitações dos indivíduos e compreendeu, por empatia e bondade da parte dele, ele compreendeu as limitações daquelas pessoas. E por compreender as limitações daquelas pessoas, ele foi traduzindo e colocando cada vez mais nos seus significados a sua energia convincente para que as pessoas pudessem entender o grau de condicionamento que elas se encontravam dentro da sociedade onde viviam. É isso mesmo, é importante que a gente entenda o que as pessoas estão passando, a dificuldade que elas estão tendo, como esse teólogo ou líder religioso que você ouviu falar isso. É muito importante, realmente. Legal. Muito bom, Haraj. Obrigado. Então, aqui teria a última pergunta, de fato, né? Que seria, pensando no encontro de gerações da ISKCON, como a experiência dos mais antigos com a distribuição de livros, que pelo menos no passado foi o fundamento de grande parte do que se construiu na ISKCON, né? Então, como a experiência desses mais antigos deve ser valorizada e transmitida sem se sobrepor ou anular a experiência dos mais novos nesse contexto atual da instituição? O encontro de gerações é natural e é bem-vindo. Isso é sempre importante, faz parte da história da civilização humana. Hoje em dia, devido à grande facilidade de se obter informações, as gerações mais novas têm muito mais conhecimento em determinadas áreas do que as gerações anteriores. No nosso movimento, isso também acontece. Mas a primeira geração do movimento Hare Krishna, analisada sob o ponto de vista da ciência, sociologia, é considerada a primeira geração composta por um único indivíduo. E esse indivíduo é Prabhupada. Essa é mais uma característica ímpar e única de Prabhupada. Ele constitui o único indivíduo da primeira geração. Porque foi ele veio sozinho, ele não veio acompanhado por ninguém. Todos que vieram depois dele já eram de segunda geração. Então, os discípulos de Prabhupada são considerados a segunda geração do movimento Hare Krishna. Aí tem um número grande, né? A terceira geração são os discípulos dos discípulos de Prabhupada. E vem depois a quarta geração, que são discípulos dos discípulos dos discípulos de Prabhupada. Já estamos na quarta geração. Então, a grande preocupação é que muitos movimentos perdem características muito significativas em termos de genuinidade com o passar das gerações. Então, a segunda geração recebeu toda a tradição e recebeu tudo diretamente do acharya, da pessoa, do mestre, que representava a primeira geração. E essa segunda geração, que foi testemunha de todo o crescimento, o desenvolvimento histórico, a organização social, os aspectos missionários do movimento, tiveram que passar essa experiência para a geração seguinte. Porém, na geração seguinte, a terceira geração, já havia necessidade de outra organização, que era a organização congregacional. Foi aí que começou, na terceira geração começou a organização congregacional. E qual é a grande perda da terceira geração? A grande perda é que, se organizando dentro da sociedade, os membros
da terceira geração tinham que ocupar muito do seu tempo em atividades para adquirir conhecimento da sociedade onde eles iriam se inserir e produzir, seja estudando, seja trabalhando. Eles precisavam obter conhecimento técnico para trabalhar e conhecimento para se capacitar em alguma profissão. E o tempo gasto para adquirir este conhecimento técnico, este conhecimento que iria dar o seu sustento profissional, foi roubado do tempo de estudar os livros que contêm as instruções da primeira geração. Então, há uma perda de conhecimento registrada já por análise sociológica, há uma perda de conhecimento, de intimidade com as instruções de Prabhupada. Então, os membros da segunda geração que testemunharam a diferença de base de conhecimento e a perda dessa base de conhecimento na terceira geração, chamaram a atenção de tudo isso para que houvesse uma tentativa de se reviver este conhecimento, o conhecimento dado por Prabhupada, para que este conhecimento dado por Prabhupada possa iluminar a terceira geração, a quarta e seguir adiante. Caso contrário, outras perdas poderiam advir da perda do conhecimento das instruções de Prabhupada. Então, esse é o ponto em que nós nos encontramos no momento, nessa organização social congregacional, e que fazemos esse esforço para que todos tenham acesso às instruções de Prabhupada. E, por nossa grande sorte, Prabhupada escreveu muitos livros, comentou, escreveu milhares de cartas pessoais para seus discípulos. Tudo que ele falou foi gravado. Tem inúmeros filmes de Prabhupada em diferentes situações. Então, todos esses arquivos estão disponíveis para a terceira geração fazer a sua pesquisa no âmbito das instruções de Prabhupada, adquirir este conhecimento e passar para a quarta geração. Então, no encontro das gerações, há uma troca de experiência. E, às vezes, há uma perda também. Então, nós precisamos ter o devido cuidado de que a grande experiência de convivência da segunda geração com Prabhupada possa certificar que as instruções de Prabhupada tanto eram generalizadas e universais, como também eram dadas, às vezes, de maneira muito pontual, específica, para determinados casos. E essa experiência deve ser vista como detalhes sensíveis e sutis que precisam ser avaliados e aplicados a uma sociedade que se organiza de maneira congregacional, sem o amparo da organização comunitária. De certa forma, a organização comunitária oferece um tipo de amparo. A organização congregacional é um pouco menos restrita a este tipo de amparo. É necessário que o cuidado aos membros da congregação seja adaptado à condição que os membros da congregação vivem de afastados uns dos outros. Esses são pontos sensíveis que definitivamente afetam a distribuição dos livros de Prabhupada. Uma atividade comum, tanto para os membros da congregação, como para os membros missionários que residem nos templos, que ainda existe esse modelo e sempre existirá, deverá sempre existir, uma atividade comum é a atividade missionária da distribuição dos livros. Se nós incentivamos
a pesquisa de novas metodologias para distribuir os livros de Prabhupada, contendo as instruções dele para a sociedade em geral, tanto pelos membros missionários residentes nas comunidades, como para os membros congregacionais residentes em seus próprios lares. Então, nós estaremos, de fato, ampliando o potencial de conhecimento das pessoas a respeito das instruções de Prabhupada. E é isso que nós precisamos fazer, com muito cuidado. Perfeito, Maharaj. Muito obrigado pela resposta. Muito bom. Agora, Maharaj, a gente queria, na verdade, fazer um pedido para o senhor, que é o seguinte, não é uma pergunta. Se o senhor tem alguma história, não precisa ser necessariamente com o senhor, alguma história sobre a distribuição de livros, pode ser algum passatempo, o que for, que você tem, assim, que marcou você, assim, que você tirou alguma coisa, assim, que você falou, nossa, impressionante isso aqui, não esqueço nunca mais isso aqui, alguma coisa desse gênero, assim, se eu compartilhar com a gente. Olha, que é a parte do néctar, né? Você sabe, e geralmente quem estuda o movimento Hare Krishna, a sua história, a sua sociologia, a sua organização social, sabe a importância que a distribuição de livros de Prabhupada teve no passado e tem no presente. E você sabe como nós devemos também nos aplicar para que essa importância da distribuição dos livros permaneça no futuro próximo, no futuro a médio prazo e no futuro a longo prazo também. Isso vai depender de como nós agora vamos lidar com tudo isso. Então, eu tive uma experiência de pioneiro no movimento no Brasil e vi coisas simplesmente fantásticas, verdadeiros milagres. E nós fomos muito agressivos na distribuição de livros. Algumas vezes nós tivemos que distribuir livros em lugares que não eram permitidos. E essa falta de permissão nos deixava com um certo grau de ansiedade por estar fazendo algo que não era exatamente aprovado. Mas o que me marcou foi a determinação e a competência de uma devota nos anos 80, na verdade no ano 81 especificamente. Essa devota, cujo nome é Mantramurti, é uma brasileira de Recife, era jovem, era professora de biologia e se tornou devota. A escola dela era muito próxima do templo. Ela visitou, se tornou uma devota e logo se tornou uma distribuidora de livros. Mas ela não se atraía por fazer a distribuição de livros de uma maneira desautorizada. Não era no estilo dela, era muito jovem ainda. Mas ela não sentia esse conforto e nem desfrutava da paixão ou do estresse de fazer algo proibido. Então, como a distribuição de livros em ônibus era muito comum e ela distribuía na rodoviária de Recife, ela foi até a autoridade da rodoviária, disse o trabalho que queria fazer e pediu autorização para fazer. E eles deram autorização. Primeiro eles pediram que a ISCOM fizesse um documento. Então nós fizemos o documento, levamos lá e ela começou a fazer o trabalho. Mas a pessoa que atendeu ela ficou muito impressionado com a personalidade forte dela, com a segurança que ela tinha.
com o convencimento que ela falava. Então, ele resolveu acompanhar o trabalho dela. E isso é, assim, um milagre, realmente, é uma história bem inédita. Ele era a autoridade nesse setor de autorizações dentro da estação rodoviária de Recife, uma cidade grande, uma metrópole. Então ele acompanhou, começou a ver o trabalho dela, e em um dado momento ele entrava no ônibus e ele avisava para as pessoas: olha, vocês vão fazer uma viagem, nós estamos muito orgulhosos de vocês estarem viajando conosco, mas eu quero dar uma mensagem. Eu vou apresentar a vocês aqui uma pessoa que vai falar com vocês sobre uma mensagem espiritual muito importante. E ela falava o mantra. Então, imagine, ele era a autoridade máxima numa rodoviária, e ele fez isso. E eu fiquei assim, eu era o presidente do Templo de Recife. Então, eu achei que estava criando uma intimidade muito grande. Eu fiquei preocupado que aquela situação fugisse do controle da própria devota, embora ela fosse uma pessoa muito segura. Então, eu resolvi também acompanhar o trabalho. Então, eu fui até a rodoviária para ver. Ela me apresentou a pessoa e eu vi isso acontecendo com meus próprios olhos. E eu sentia a segurança, tanto dela quanto dele, fazendo o seu trabalho e dizendo... Ele disse para mim, esse trabalho é muito importante para a sociedade. Ela merece toda a oportunidade de fazer bem o trabalho dela. Talvez esse seja o relato mais importante que eu possa dar hoje. E, ao mesmo tempo, lembrar das atividades dessa pessoa que sempre foi muito sincera. Hoje ela mora fora do Brasil, mora em Miami, nos Estados Unidos, mas continua liderando dentro da consciência de Krishna. É uma devota muito querida, muito respeitada, por quem nós temos um nível de gratidão imenso por todo o serviço que ela fez e especialmente pelo exemplo de maturidade e segurança que ela deu naquele momento que nós todos éramos tão imaturos e tão inexperientes. Nossa, que história, Maharaj. Impressionante. Meu Deus. Nossa Senhora. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Bom, parece que não tem nenhuma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a live. Parece que alguém está pedindo para o senhor contar a história de distribuição, que o senhor distribuiu uma coleção do Bhagavatam no consultório. É isso, Mara? No consultório? É isso mesmo? Olha, não foi uma coleção. A BBT estava publicando o Bhagavatam volume por volume. Então, numa maratona de dezembro, eu ainda não morava no templo. Embora eu fosse pioneiro das primeiras gerações, eu fiz um trabalho bem mais lento. Assim, não tive a mesma pureza e determinação de todos os meus irmãos e irmãs espirituais na época que se entregaram à missão. Eu estava muito envolvido profissionalmente, era um dentista. Então eu trabalhava, fiquei trabalhando vários anos na minha profissão. E quando a BBT começou a distribuir os livros, um dos primeiros volumes do Bhagavatam era o livro do momento, e o diretor da BBT, Ishvara, pediu que todos nós distribuíssemos concentradamente o Bhagavatam, que era um livro grande, um livro importante para ser distribuído. Então, o Vititra, meu irmão, era o líder do Norte e Nordeste, e ele estava em Salvador, instalando a maratona de dezembro. Então, ele disse, por que você não compra Bhagavatams para distribuir com seus clientes?
Aí eu comecei a fazer os cálculos de quanto seria, né, o preço. Eu perguntei, quantos livros você quer que eu compre? Aí ele disse 1.000. Aí eu fiz os cálculos e comprei 1.000 Bhagavatams. E peguei os Bhagavatams para distribuir. Então, distribuí alguns Bhagavatams, sim. E depois eu devolvi alguns para o templo para eles poderem continuar distribuindo. Já eram livros pagos, etc. Então, eles continuaram distribuindo. Mas eu distribuí alguns. Mas eu nunca fui um sankirtaneiro como as grandes almas que foram inspiradas diretamente por Chaitanya Mahaprabhu para irem às ruas com o coração aberto e humilde. Eu tinha o meu coração fechado e muito arrogante, orgulhoso. Eu não podia fazer esse trabalho, nem tinha tempo para isso devido às minhas ocupações. Pelo menos eu acreditava que não tinha tempo suficiente para fazer esse trabalho. Então eu não tive uma experiência grande de distribuição de livros. Algumas vezes eu saí aos sábados, saí com um irmão espiritual da época, muito conhecido, grande sankirtaneiro, hoje falecido, que era o Kalpataru, e saí sozinho também, mas eu sempre tive envolvido com a distribuição de livros, com a importância da distribuição de livros, com as atividades que garantiam a importância da distribuição de livros. Mais uma vez, também numa maratona de dezembro, saiu o Néctar da Devoção. E quando saiu o Néctar da Devoção, a mesma coisa a BBT pediu. Dei importância a esse livro, é um livro grande, capa dura, mas dê importância à distribuição desse livro. Aí eu comprei alguns livros e também para distribuir, mas eu também era o líder de Sankta. Dessa vez, Vichitra não estava presente para liderar a maratona. E eu fiquei com um grupo de devotas para levar essas devotas a dar toda a atenção a elas e levá-las nos melhores lugares de distribuição de livros. Então eu levei uma devota a um banco e eu disse para ela que fizesse naquele banco, entrasse no banco, falasse com o gerente, falasse com as pessoas e distribuísse para os funcionários do banco. Era um banco com vários andares. E ela fez isso. E depois eu estava atendendo um cliente, eu estava atendendo na minha clínica, e um dia chegou um cliente meu e disse assim, olha, eu trouxe um presente para você que eu comprei e achei que é a sua cara. Então eu trouxe de presente de Natal para você. E me deu, embalado. Quando eu abri, era o Néctar da Devoção, que eu mesmo tinha levado a moça para distribuir no banco que ele trabalhava. Era um Banco do Brasil. Era um cliente meu que era funcionário do Banco do Brasil. Eu tenho muito pouca experiência pessoal da distribuição de livros, mas já tive a oportunidade de acompanhar algumas grandes personalidades, fazer paralelo a essas pessoas. A mais, assim, depois que eu fui morar em São Paulo com o Gurukula, para dirigir o Gurukula, algumas vezes eu fiz Sankirtan. Uma das vezes eu encontrei com um devoto que era um brahmachari campeão na época, e ainda hoje ele é campeão, mas não mais na distribuição de livros, mas é um grande campeão de pregação, um devoto chamado Ramaputra. Ele mora em Nova Gokula. E eu fiquei um período no templo de São Paulo, indo para a mesma região que ele ia, que era a região da 25 de março, por ali. Ele ficava numa rua, eu ficava na outra rua, distribuindo. Claro que ele distribuía, sei lá, centenas de livros, e eu distribuía algumas unidades. Mas, de qualquer forma, eu tive a oportunidade de ver, de estar muito perto desses grandes sankirtaneiros. Obrigado, Maharaj, por compartilhar com a gente essas histórias aí. Só para aproveitar nosso tempo aqui com o senhor, ainda não extrapolamos o tempo. Tem alguns comentários, né, do pessoal que está assistindo no Facebook, o Elenil, eu não lembro
o nome espiritual, falando que história incrível, pessoal adorando as histórias aqui, tem pessoal até de fora do Brasil assistindo aqui, agradecendo pela transmissão. A Nara Maranhão, né? Suas palavras são sempre uma bênção. A Metzli, que eu esqueci, Arada Maheshwari, né? Eu ia falar que esqueci o nome espiritual dela. Ela falou que a Mantramurti é uma das devotas mais dedicadas que ela conhece. Ela e o seu marido, Dharma, cuidam do templo de Miami e das deidades. Todos eles cozinham, fazem guirlandas, vestem, cuidam das deidades, né? Todos os dias. Avataras do Govinda. É o Jagatutitra? Fala isso aí, mano. Tem uma pergunta de alguém que está assistindo, enviada aqui. Perguntou para o senhor, Maharaj, provavelmente vai ser a última pergunta. Quais dicas de inovação e distribuição o senhor poderia ter? Porque o movimento tem agora essa característica predominantemente congregacional, as técnicas mais importantes devem ser as técnicas de distribuição com os membros da congregação. Nós precisamos trabalhar com os membros da congregação e motivá-los a levar os livros e distribuir com seus amigos e nos seus ambientes de trabalho, e também fazendo o trabalho de distribuir com pessoas não conhecidas. Isso também é possível entre os membros da congregação. Também nós devemos aproveitar a oportunidade das mídias sociais, das redes sociais, e fazer propaganda dos nossos livros. Isso já está sendo feito de certa forma, mas eu não tenho uma resposta assim tão objetiva para a pessoa que fez essa pergunta, mas a área que nós precisamos desenvolver e que nós temos menos experiência no Brasil é de distribuição de livros entre os membros da congregação. Nós tivemos muita experiência em distribuição com os membros missionários residentes dos templos e ainda temos isso. O sul do Brasil, por exemplo, é todo organizado com essa prioridade e é um sucesso na distribuição dos livros. Alguns outros templos também fazem isso. O nosso Instituto de Aladuta também, que recebe grupos de alunos por alguns meses, também tem uma semana do mês dedicado à distribuição de livros e também é um grande sucesso. Nós distribuímos milhares de livros todo ano letivo do nosso curso Bhakti Shastri, mas nós precisamos descobrir novas técnicas de distribuição de livros com os membros da congregação, porque essa é a característica principal do nosso movimento atualmente. Maharaj, então, em nome da Secretaria de Sankirtana, a gente queria agradecer ao senhor pela presença. Foram palavras assim realmente muito esclarecedoras. O senhor trouxe, pelo menos falando por mim, assim, reflexões muito importantes, assim, muito profundas acerca da distribuição de livros, desses aspectos que a gente tentou abordar hoje. Enfim, né? Queria realmente agradecer, e se o senhor quiser falar alguma coisa, algumas palavras finais. Eu gostaria, sim. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão participando dessa live, e eu estou vendo que está sendo gravada também, e a todos que poderão entrar em contato com este tema posteriormente, que a distribuição de livros de Prabhupada no nosso país, no Brasil, precisa da ajuda de todos, precisa da contribuição de todos. Todos podem pesquisar a importância da distribuição de livros dada por Prabhupada e todos podem participar de alguma maneira na medida da sua capacidade. Mas é muito importante que se conscientizem da importância que Prabhupada deu e da importância que isso tem para
a distribuir a compaixão do Senhor Chaitanya para todas as pessoas da era atual. Todas as pessoas precisam de ajuda e não há ajuda mais efetiva do que o conhecimento transcendental. E esse conhecimento pode chegar às pessoas na forma dos livros distribuídos popularmente. Então, podemos favorecer a distribuição maciça dos livros de Prabhupada com a intenção de distribuir a compaixão de Chaitanya para todas as pessoas que tanto precisam. Muito obrigado a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Muito obrigado, Maharaj. Reverências, boa noite. Jai. Obrigada, Gurudeva, pela presença. Obrigado, Nandarasa. Pelas palavras. Hare Krishna. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Hare Krishna. Obrigada a todas e a todos que participaram mais uma vez e continuem seguindo nossas mídias sociais, compartilhando as lives. Fiquem de olho que toda segunda teremos um convidado ou convidada especial. E é isso, Hare Krishna, boa noite a todos.